E aí, tudo pronto? Nossa missão de hoje é desvendar dois temas que, olha, são verdadeiros campos minados no concurso da Aleiro: responsabilidade do Estado e a nova lei de improbidade administrativa. E para atravessar esse campo com total segurança, o nosso mapa é a estratégia do professor Marcelo Lessa. A gente vai transformar a complexidade da FGV em pontos garantidos na sua prova. E só para deixar claro, toda a nossa análise de hoje é baseada no Caderno de Estudos número 16, uma verdadeira inteligência estratégica montada pelo professor doutor Marcelo Lessa. É isso aí. O professor Lessa é o cérebro por trás do projeto Alero Turbo e pode acreditar, este caderno é a nossa arma secreta para decodificar as armadilhas da FGV. Nosso plano de ataque está dividido em 5 etapas bem diretas. Primeiro, vamos mapear o campo de batalha. Em seguida, a gente vai dissecar o fardo do Estado e a prova da integridade. Depois, um treino rápido com aquele resumo de ouro, sabe? E para fechar, a gente consolida a mentalidade vencedora para o dia da prova. Ok, vamos ao que interessa. O concurso da Alero é o nosso campo de batalha. E o adversário estratégico a gente já sabe. É a banca FGV. E olha, a FGV não brinca em serviço não. Ela é famosa por questões que não testam só o que você sabe da lei, mas a sua atenção aos detalhes mais sutis. É aí que a maioria escorrega, e é exatamente aí que a gente vai focar. Bom, nosso primeiro grande tópico é o fardo que o Estado carrega. A gente vai desvendar a responsabilidade civil. Ou seja, aquele dever que o Estado tem de abrir os cofres e indenizar por danos que seus agentes causam por aí. Pode ter certeza, é um tema que a FGV adora explorar. O conceito fundamental, como o professor Lessa detalha muito bem, é este. A responsabilidade civil do Estado nada mais é do que o dever de reparar os danos. Se um agente público, agindo em nome do Estado, causa um prejuízo para alguém, o Estado tem que indenizar. E a base para isso tudo no Brasil é a teoria do risco administrativo. Grave bem esse nome. A ideia é simples. Quem tem os bônus da atividade administrativa, que é o Estado, também tem que arcar com os ônus, ou seja, os riscos. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. A regra geral para ações do Estado é a responsabilidade objetiva. Só precisa provar a ação, o dano e a ligação entre os dois. Mas, quando o dano vem de uma omissão do Estado, a coisa muda de figura. A responsabilidade vira subjetiva. E o que isso significa na prática? Significa que a prova fica mais difícil para a vítima. Ela vai precisar provar a falta do serviço, ou seja, que o Estado foi negligente, que ele deveria ter agido e não agiu. A FGV vai criar um cenário, tipo um buraco na rua, que causa um acidente, e vai tentar te convencer que a responsabilidade é objetiva. É a armadilha mais clássica desse tema. Então, para a regra geral, a responsabilidade objetiva, a lógica é um tripé. São 3 elementos que precisam estar presentes. Sempre. Primeiro, a conduta de um agente público. Segundo, um dano real sofrido pela vítima. E terceiro, talvez o mais importante, o nexo causal. Aquela ponte que liga direitinho a conduta do agente ao dano. Se a FGV apresentar um caso onde essa ponte está quebrada, a teoria toda desmorona. E aqui vai um alerta crucial que o professor Lessa sempre destaca. Existem situações que quebram essa ponte, o nexo causal, e aí o Estado fica livre da responsabilidade. São elas: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Mas a pegadinha de mestre está no detalhe. Se a vítima teve só uma parte da culpa, o que a gente chama de culpa concorrente, isso não exclui a responsabilidade do Estado, não. Apenas atenua, ou seja, diminui o valor da indenização. A banca vai te dar um cenário de culpa concorrente e na alternativa A vai dizer que o Estado não paga nada. Fique esperto. Certo. Então, o Estado pagou a indenização para a vítima. Mas e o agente público que causou o dano? Fica por isso mesmo? Claro que não. O Estado pode e deve cobrar dele de volta. Isso se chama ação regressiva. E aí vem a pergunta de R$1 milhão na prova. A responsabilidade desse servidor, na hora da cobrança, é objetiva ou subjetiva? A resposta é definitiva. Anota aí. Sempre subjetiva. É isso mesmo. Para que o Estado consiga o reembolso do seu agente, ele vai ter que provar que o servidor agiu com dolo, ou seja, com intenção, ou com culpa, que é a negligência, imprudência ou imperícia. A regra do jogo vira completamente nesse momento. Beleza, vamos para a segunda parte da nossa missão, a prova da integridade. A lei de improbidade administrativa, gente, foi drasticamente alterada em 2021. E pode apostar, a FGV vai explorar cada vírgula dessas mudanças. Quem for para a prova com a lei antiga na cabeça vai entregar pontos de graça por concorrente. Se tem uma coisa, uma única palavra para memorizar sobre a nova lei de improbidade, é esta aqui: dolo. A intenção se tornou o pilar de tudo.
Para um ato ser considerado ímprobo hoje, precisa ser comprovada a vontade livre e consciente do agente de alcançar aquele resultado ilícito. Não basta o ato ser ilegal, tem que ter a má fé. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos, a maior de todas as mudanças na lei. A modalidade culposa de improbidade simplesmente deixou de existir. Foi extinta, varrida do mapa. Não existe mais improbidade por negligência ou imprudência. Qualquer material de estudo antigo que fale disso está errado e vai te derrubar. A FGV com certeza vai cobrar isso. A lei organiza os atos de improbidade em 3 categorias: para enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. A lista de exemplos na lei continua aberta, é exemplificativa. Mas o ponto de atenção máxima, a grande armadilha, está no artigo 11, que fala dos atos contra os princípios. Essa lista, que antes era genérica, agora é taxativa. Isso significa que só é improbidade o que está escrito ali e ponto final. A banca vai tentar te pegar com uma conduta que parece moral, mas que não está na lista. Não caia nela. E o prazo? Quanto tempo o Ministério Público tem para agir? A nova lei simplificou a regra, que antes era uma confusão. Agora, o prazo de prescrição para a ação de improbidade é de 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. Simples assim. Acabou aquela discussão toda. 8 anos. Ponto. Agora, bora para uma sessão de treino rápido, nosso resumo de ouro. É para a gente solidificar os pontos mais críticos usando os flash memos do professor Lessa. É hora de testar o conhecimento de forma rápida, direta. Vamos ver se ficou tudo gravado na mente. Primeira pergunta. Qual é a teoria geral que fundamenta a responsabilidade do Estado aqui no Brasil? Pensa rápido. Resposta correta: teoria do risco administrativo. Ela que serve de base para a regra da responsabilidade objetiva. Perfeito? Próxima. Essa vale ouro. Ainda existe a figura da improbidade administrativa na modalidade culposa? A resposta tem que ser um sonoro não, apenas dolo. A culpa foi completamente extinta da lei de improbidade. Grave isso a ferro e fogo. Outra questão que sempre aparece. De acordo com o texto da nova lei, quem é que pode propor a ação de improbidade? A resposta, segundo a letra da lei, é apenas o Ministério Público. A pessoa jurídica que foi lesada, tipo município ou estado, pode até participar do processo, mas não pode dar o pontapé inicial sozinha. A FGV adora cobrar a lei seca, o texto puro e simples. E é isso que ele diz. Chegamos na nossa etapa final. Com o conhecimento consolidado, a gente precisa agora focar na mentalidade vencedora. Exato, porque não adianta saber tudo se a cabeça não estiver no lugar certo. Vamos revisar as estratégias que vão garantir a sua melhor performance no dia da prova. Então, para fechar com chave de ouro, aqui estão as 3 principais armadilhas da FGV que a gente discutiu. Primeiro, não confundir a responsabilidade objetiva, que é a regra, com a subjetiva, que se aplica nas omissões. Segundo, lembrar sempre, mas sempre mesmo, que a improbidade culposa não existe mais. E terceiro, o rol do artigo 11 dos princípios agora é taxativo. Memorize esses 3 pontos e sua chance de acerto vai lá para cima. E para encerrar, uma reflexão do material do professor Lessa, que conecta todo esse conhecimento técnico a um propósito muito maior. O estudo da responsabilidade e da integridade não é só para passar no concurso, é para construir uma carreira sólida e honrada no serviço público. No fim das contas, a integridade é o verdadeiro escudo. Saber isso não só garante pontos na prova, mas guia todo o seu caminho profissional.